Então é isso, né? Estamos de volta aqui, Fintech Live On, passando na timeline do Spotify e do YouTube da Acat, para a gente conversar com mais um convidado, mais um mês de podcast, né, Ricardo? É isso aí, mais uma vez. A gente se divertindo de volta aqui com conteúdos super legais. Hoje a gente traz um tema que a gente discute muito na Vertical Fintech aqui na Acat, é um tema muito recorrente, até porque faz algum tempo aí que virou uma moda muito bacana no Brasil inteiro a gente falar de Pix e falar de outras coisas relacionadas a ele. Então, a gente está recebendo um cara que tem uma história muito bacana, muito legal. Obrigado, Marcelo, você está aqui com a gente. É muito legal tá contigo aqui, falando desse tema tão bacana que é Open Finance, Pix e tudo aquilo que deriva desses dois grandes mundos aí que a gente acho que começou só a tatear, né? Então, vamos entender um pouco mais aqui sobre isso, né? Vamos aprender um pouco mais com um cara que está lá imerso faz algum tempo já nesse mundo. Então, obrigado outra vez você estar aqui. Prazer em te receber. A gente fica muito feliz, cara, quando vem gente de fora aqui contar essas novidades, porque o ecossistema é muito legal, a gente troca muita informação aqui, mas receber gente de fora trazendo esse prestígio de mais informações é muito legal. Obrigado mesmo por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Ricardo, todo mundo já conhece, está aqui, né? Diretor da Vertical Fintech. Eu, Léo, estamos lá outra vez. Obrigado, Marcelo. Por favor, a gente queria te ouvir um pouco, se você quiser aí contar um pouquinho da sua história, fica à vontade de se apresentar. Eu tenho aí uma curiosidade muito legal assim, sobre o início da sua trajetória nesse mundo. Mas vamos lá. Boa, obrigado pessoal, é um prazer estar aqui na Acat e fiquei bem surpreendido com a estrutura, tá? Então eu queria até falar isso, é muito boa a estrutura e bem legal ver várias startups, diferentes nichos e vários andares e muito bem estruturado. Eu acho que isso me chamou muita atenção. Eu já estou no ecossistema de fintechs, acho que fazem uns 10 anos, algo assim. Normalmente as fintechs ficam mais no mundo online, então é legal ver algo no mundo físico sendo estruturado. Me apresentando aqui rapidamente, sou CEO do Iniciador. O Iniciador é uma plataforma de Open Finance, muito focada em pagamento. A gente atende instituições autorizadas pelo Banco Central, bem resumidamente. Também sou diretor da AB Fintechs. A AB Fintechs, Associação Brasileira de Fintechs, tem mais de 800 associados. Tenho um papel lá de institucional com o Banco Central, no quesito de Open Finance e Pix. Eu estou no terceiro mandato agora, faz 4, 5 anos. Também estou no conselho do Open Finance, sou um dos conselheiros administrativos do Open Finance Brasil. Estou na cadeira 2.3, a cadeira 2.3 é a AB Fintechs e a ABCD, a 1.1 é Febraban, 1.2 bancos médios, então tem várias associações representativas lá. E até puxando o tema do Open Finance, é legal explicar como que funciona ele na prática. Existe uma estrutura de governança. Essa estrutura de governança é formada por essas associações, que são de instituições que contribuem para o Open Finance Brasil. Então, diferente do Pix, que é uma coisa do Banco Central, o Open Finance é da sociedade, é do mercado. O Banco Central regula e fiscaliza, só quem mantém são as instituições autorizadas pelo Banco Central. Por isso que tem esse envolvimento de tantas instituições em volta do mesmo propósito. Assim. Exatamente, a gente está lá construindo junto, aí tem o conselho administrativo, tem presidente, tem diretoria, então tem pessoas que são do Open Finance Brasil, são acho que atualmente mais de 50 colaboradores que são do Open Finance Brasil, tem o Banco Central que regula e fiscaliza, e tem os grupos de trabalho, de especificar API, de interface que decide tudo. Então são produtos criados pelo mercado, para o mercado, para beneficiar o usuário final. Isso desde o começo, né? Eu lembro ali pela Acrópole, 2020, comecinho em 2020, o Banco Central ainda chamava de Open Banking. Isso. Aí teve um LIFT, o Laboratório de Inovação do Banco Central, que era essa chamada, né? Trazer startups, empreendedores, sociedade para falar, né, do que seria esse Open Finance, esse Open Banking na época, como isso modela o negócio e tal. E até lá a gente, como Acrópole ali, eu, o Paulo, o Flávio, né, os fundadores da Acrópole, a gente escreveu um dos capítulos ali do empoderamento bancário. E foi bacana ver que não era só algo, né, e ainda hoje não é isso, não é algo assim onde, poxa, vem aqui e fala o que você pensa e tá, né? Tá Deixei bem. você participar. Não, cara, é grupo de trabalho mesmo, é mão na massa, é escrever Cadência, cadência, projeto.
E aí, a BFintech é super representante, né, das fintechs ali, ajudando a organizar os grupos de trabalho, né, atuando efetivamente. Desde o desenho da tela, da jornada, até o regulatório, até como se compõe a base de dados, né, tudo isso sendo discutido com empreendedores. A gente, não é... Né, para você colocar no ar. Né? E no final, ali, a nossa cadeira no Open Finance, a gente é muito ao ponto de levar a visão da fintech. Tem gente levando a visão do grande banco, do banco médio. Então, a gente leva a visão da fintech para essa democratização também. Então, o que a gente está vendo hoje do Open Finance, o potencial do Open Finance, já a criação de 2, 3, 4 anos de trabalho. Agora, a gente só está vendo os benefícios sendo coletados. Então, é algo feito em conjunto com outras instituições e com a sociedade. E o Brasil é referência, né? Assim, parece que é um case mundial, né, nesse tema. Né? Até legal trazer um pouco de contexto, né? Então, o Open Banking do Brasil é baseado no Open Banking do Reino Unido, que era um benchmark nosso. O Open Banking nosso surgiu em 2020, virou Open Finance. Por que virou Open Finance? Porque antes o escopo era bancário, banking. Sim. Aí virou Finance, que foi além do bancário. Câmbio, investimento, outras coisas. Então, hoje em dia, Open Finance é o maior escopo no mundo de Open. Hoje já é o maior Open Finance em número de usuários. A gente tem mais de 50 milhões de usuários únicos. O brasileiro é o maior do mundo. É o maior do mundo de escopo. Pô, que legal. De escopo. O maior número de usuários. Tem mais de 50 milhões de consentimentos únicos. Então, diferentes CPFs. Ativos. São mais de bilhões de chamadas por semana. Dá no mês 12 bilhões de chamadas. É gigantesco. E 75 milhões de contas. A gente está falando de muita informação e muito dado trafegando. Que legal. Você imaginar 12 bi, se fizer a conta rápida, a gente está falando aí de, por conta, mais ou menos 200 chamadas no mês, que dá quase 7 chamadas no dia, algo assim, sabe? É um volume trafegado de informação. E o interessante é que você acabou de dizer que, assim, não está mais restrito só ao segmento bancário, né? E é isso que é bacana. A gente entra para o mundo da fintech, mas a gente também tem outras empresas de outros segmentos de mercado, que não necessariamente são segmentos financeiros, consumindo também essas informações através de uma empresa como a sua, que pode iniciar o Open Finance para essa empresa, sei lá, do varejo qualquer aí. Isso, então você consegue levar esses dados, essas informações, esses pagamentos para o varejo, para outros casos de uso. Existe por trás toda essa estrutura bancária para essa segurança. Sim. Isso é até um ponto colocar esse parênteses e explicar. O Pix, ele é um produto e uma tecnologia feita pelo Banco Central, Conselho do Banco Central, regulada para o usuário final. Então já é um produto pronto para o usuário final. Sim. O Open Finance é uma estrutura de mercado. O usuário final não tem que entender o Open Finance. Ele tem que entender o benefício que uma instituição, uma fintech, está dando em cima do Open Finance. Então, tendo uma concessão de crédito com uma taxa mais baixa, conseguindo fazer agregação de contas, você vê todos os seus saldos, conseguir fazer gestão de saldo em diferentes bancos, conseguir fazer um score de crédito, conseguir usar isso no antifraude, no onboarding, no cadastro de um fornecedor, dar um limite de cartão maior, porque você viu que nos outros bancos aí tem um limite maior, então você consegue dar também esse limite. Então, é uma estrutura, você pode criar várias coisas em cima. Então, o usuário final não tem que entender o Open Finance, tem que entender a gente como fintech e as instituições para levar esses produtos e com benefícios. Mas Marcelo, tem uma coisa que eu acho que é importante, assim, quando a gente fala que o usuário final não precisa entender, legal, porque é uma estrutura realmente muito diferente. Mas uma coisa que eu acho que é importante, assim, até porque a gente tem aqui um público que assiste a gente, que são empresas de vários segmentos que estão ligados aqui à CAT, né, e que não entram nesse nosso mundo financeiro, né, mas escutam falar, pô, eu posso usar esse negócio Open Finance aqui na minha empresa para poder, sei lá, melhorar os meus dados com a minha carteira de cliente. Esse pessoal, e tanto o CPF ou o CNPJ que participa do Open Finance dá o consentimento, muitas vezes eles têm um problema de pensamento de segurança, né? Desconfiança dessa tecnologia. Então a gente fala, pô, é regulado pelo Banco Central, é fiscalizado pelo Banco Central. Eu acho que vale a pena mostrar um pouco dessa importância que tem a segurança do dado daquele cara que está dando consentimento, assim, né? Acho que tem até um ponto interessante, tá? O Pix... Quem controla o Pix é o Banco Central, e quando uma instituição vai enviar o Nubank vai enviar dinheiro para o Bradesco, do Marcelo.
o Nubank chama o Banco Central avisa o Bradesco que vai enxergar uma transação lá. Então, o Nubank só fala com o Banco Central, um para um. O Open Finance é um para N. O Nubank quer puxar dados do Bradesco, ele fala direto com o Bradesco, ele fala direto com o Santander, ele fala direto com o PicPay. Então, o seu dado não está em um lugar centralizado, ele está em cada uma das instituições. O que o Banco Central faz, ele regula, fiscaliza e padroniza. Então, é tudo certificado, tem certificações e certificados para conseguir fazer isso. E apesar de chamar Open Finance, na prática é um Close Finance. É somente a instituição autorizada que consegue estar nesse fluxo. Certo. Tá? Então, é algo muito seguro, em termos de tecnologia, em termos de produto e em termos regulatório. Então, quando o usuário vai dar o seu consentimento do Nubank para o Bradesco, o Nubank está passando os dados direto para o Bradesco. E o Bradesco sabe que o usuário foi lá no Nubank e autorizou aquele consumo de dados. Legal. Então, o Open Finance ele conversa muito também com a LGPD, então, a Lei Geral de Proteções de Dados. Então, o usuário é o centro. O Open Finance só acontece quando o usuário concorda, quando o usuário autoriza aquele fluxo. Então, o Open Finance vai até o limite do que eu estou confortável. Se eu quiser para um e-commerce liberar só meus dados cadastrais para não ter que preencher tudo, eu libero. Para um onboarding um banco, eu vou liberar tudo, porque ele quer fazer um onboarding mais completo, comigo dá uma taxa melhor, eu vou liberar tudo. Boa. Então, eu decido, tá? É dando poder sobre as minhas informações para o usuário final. Para eu ceder essas informações para quem eu quiser, do jeito Como que você eu quiser. E até onde você quiser. E até onde eu quiser. E até quando você quiser. Boa. Isso que é o legal. Esse Muito empoderamento, essa transparência que eu acho que faz a infraestrutura, né, do Open Finance ser campeã. Porque no final, essa história, né? Tipo, eu usuário final, eu cliente, né, da instituição, seja eu pessoa física, ou seja eu, né, pessoa jurídica, é que está no comando. Então, é muito transparente a jornada do consentimento, né? Você sabe o que você está fazendo, a tela provoca isso, ela... Né, que é um dos assuntos até, né? A jornada de consentimento foi discutida, né, dentro da sociedade para poder realmente ser algo muito seguro. E o usuário, quando ele faz esse processo todo, né, ele está, cara, fechando duas coisas importantes. LGPD. E segundo, tem uma telinha lá muito importante que é o que vai ser feito com aquele dado. Ele não está autorizando isso de maneira genérica. Sim. Né? Ali está escrito, não, os dados serão para tais e tais Não e vira tais e tais spam e fins. telemarketing, né? Não é. Não é isso. Justamente. E o que é o mais importante, se a pessoa decidir não querer compartilhar mais, Ela para. é só ele vai lá e desautoriza. Eu falo por mim, momento. eu falo por mim mesmo, envolvido nesse mundo, assim, não faz muito tempo que eu fui sensibilizado a falar, pô, eu posso fazer isso com tranquilidade, né? É justamente depois de aprender dessa maneira que eu tenho uma segurança nos meus dados e autonomia, que você vai lá e faz. E é muito legal a quantidade de oportunidades que tanto o CPF como o CNPJ fazendo o consentimento, começa a criar nas suas relações. E isso, a gente fala muito do segmento bancário financeiro, mas extrapola, né? A gente vai para outro segmento de mercado. Então, assim, dentro da experiência que você tem segmentos hoje que não são os segmentos financeiros, que você vê cada vez mais olhando para isso e usando as informações, incentivando as pessoas a usarem, como onboarding ou como uma análise diferente, assim. Eu acho que um dos principais é a parte de concessão de crédito, que está no varejo também, né? Legal. O score de crédito tá junto com o varejo. Então, parte de score, concessão de crédito. A parte de cadastro, de onboarding, de verificação se o usuário é o usuário. Então, ali QIC. E eu acho também na parte de você saber personalizar uma experiência para aquele usuário. Às vezes você tendo acesso à fatura dele de cartão, você sabe como ele gasta o dinheiro. Então você consegue talvez fazer uma personalização em algum dos fluxos que você interage com aquele usuário, se é um varejo ou se é uma fintech. Eu, como instituição e como fintech, eu estou um layer um pouco mais para trás. Legal. Eu sou uma instituição autorizada e eu atendo também instituições autorizadas. Então, eu não estou tão perto do varejo. Usuário final. Do usuário final e do varejo. Até o Ricardo pode me complementar em relação a isso, mas eu estou mais nessa visão de atender bem as instituições autorizadas. Esse é mais o meu know-how e fazer com que os fluxos sejam fluidos e seguros. Boa. E aí que eu acho que entra um pouco até a parceria, né, da Acrópole, né, com o iniciador, né? Então, a gente vê muito hoje, vou separar em dois capítulos, né? Esse capítulo da concessão de crédito, por exemplo, que está dentro de financeira de varejo, mas também, por exemplo, tem um caso muito interessante, né, que é bem recente conosco, né, que é uma distribuidora, uma importadora,
né, que dá crédito no final, porque ela entrega a mercadoria e dá 30, 60 dias, né, para o distribuidor poder pagar, né, o produto que ela está trazendo. É um volume muito grande. E quando ela faz isso, ela faz uma análise de crédito, né? Ela olha lá a Serasa, os birôs, né, esse tipo de coisa. E foi muito interessante esse case, porque tudo levava, numa decisão tradicional de crédito, a uma negativa. Por quê? Porque o prospect lá que estava pedindo crédito, pedindo uma carga, né, de produto importado para fazer a revenda lá na distribuição, ele tinha tido um restritivo recente. E os scores de crédito ainda não tinham percebido que aquilo tinha sido resolvido e continuava a pontuação abaixo do ponto de corte dela, né? Então, assim, poxa, eu tô negando, mas ela conhece, né? Assim, poxa, mas eu conheço, tal, tudo. Daí ela pediu o consentimento através da Acrópole. Pessoal, deixou, pediu o consentimento para o distribuidor, era uma empresa. Ele, poxa, logicamente, super tranquilo, né? Deu o consentimento, falou, não, deixa eu te contar a história que você não tá vendo, né? Que como é que tá a saúde financeira. Em tempo real. Em tempo real. Né? Então, a gente foi lá, fez a conexão, trouxe os dados, questão de segundos, né? A gente já trouxe aquilo. Tem um produto desenvolvido nosso, que é o portal PJ, né? De Open Finance, tem um PF também. Onde a gente mostrou, olha, esse aqui é o fluxo de caixa, né? Dado tratado, dado seguro, né? Todo o ambiente ali. E mostrou para a empresa, né? Para a importadora, como que era o movimento da empresa, os principais fornecedores, os principais clientes. E quando ela olhou aquilo, ela falou, nossa, o fluxo de caixa dele é perfeito. O ciclo operacional dele é o que se espera da indústria. Ele não está concentrado em nenhum cliente exageradamente, né? Ela não tem esse negócio todo. Ele faz movimentação de investimento, ela via esse tipo de coisa lá dentro também, sabia manejar aquilo tudo. Ela falou assim, poxa, não tem sentido negar o crédito pelo fluxo de caixa que ele oferece. Cara, aprovou o crédito, concedeu e o mais bacana, o cliente pagou direitinho, né? Já fez uma nova compra e, poxa, ela ficou, esse cara empolvorosa. Assim, poxa, olha que aplicação, né? E a gente fez isso na PJ, faz isso na PF, e a gente começa a observar que esse poder adicional dos dados, tratados, seguros, regulados e tudo mais, traz para o ambiente atual de concessão de crédito. É uma visão totalmente diferente, uma abertura muito maior. E mesmo clientes, como por exemplo, que estariam com problema, né, de score, né, a história boa não está contada nos birôs. Ela está contada dentro das movimentações financeiras de fato, né? Deixa eu entender uma coisa aqui, assim. A gente está falando, então, de que eu tenho uma cadeia de empresas que pode chegar lá no final e que iniciou aqui no fornecimento da infraestrutura do iniciador, um Open Finance, que entregou para você, que é uma outra empresa que está consumindo, que entregou o seu serviço para uma outra empresa que vai oferecer crédito lá na pessoa física ou na pessoa jurídica, e toda essa estrutura está trabalhando para fazer o motor de crédito rodar, para entregar o dinheiro, né, nisso tudo. É bem diferente da gente fazer a relação só com o banco, que era desse jeito, né? Você ia lá, você no banco, tomava dinheiro, o banco entregava ou não entregava. Mudou. A gente tem um outro mundo, assim. Você tirou a assimetria de informação. Boa. E aí você consegue ter taxas melhores, né? Taxas melhores porque você tem risco menor também. E tem competitividade. Então, eu acho que nesse fluxo, assim, essa esteira de crédito é juntando várias fintechs e vários players. Cara, e umas coisas de nicho muito interessantes, né? A gente tem uma empresa aqui do ecossistema nosso, né? A Orago, né? Que ela faz crédito, ajuda, né? Imobiliárias a decidir crédito para aluguel, né? Para inquilino e tudo mais. Então, ela tem as imobiliárias que vão olhar, poxa, será que esse cara aqui paga bem aluguel, não paga bem aluguel? Será que ele pode ser um bom inquilino, né? E aí vem o tradicional, né? Me dá os extratos bancários, me traz o fiador, me traz aquela coisa toda. Monta a pasta, né? Monta a pastinha, daí ele vai lá, toma uma decisão, né? E vai lá para o processo de contrato e tal, tudo mais. E eles começaram a testar o Open Finance nesse modelo. Pessoal, em vez de eu pedir o olerite do cara, extrato, não sei o quê, vamos pedir para ele dar um consentimento, né? Isso vem na Acrópole, daí a gente, né, cria todo o produto ali dentro, só que com um foco específico para entender se esse cliente, ele é um bom pagador de aluguel. Assim, o quanto pesa um aluguel no orçamento dele, como é que tem sido o pagamento de aluguéis dele até então, né, o quanto ele se compromete nesse tipo de serviço, né, e consegue entregar, então, um produto super personalizado, né, de uma maneira que o cliente, totalmente seamless, né, para ele, porque ele não teve que, cara, pegar extrato, chamar o fiador, não. Ele só deu um consentimento seguro, controlado, bacana. E em questão de segundos, a pessoa do outro lado, né, a imobiliária lá, já tem esse comportamento, e assim, poxa, faz todo sentido, né, o cliente realmente, né, o aluguel faz sentido, ele vem pagando tanto, ele não vem pagando, aquela história toda, e você acaba entregando um produto muito mais
alinhado. E seguro, que é melhor que um PDF, que um documento que é passado e pode ter tido alguma alteração. Ali você está pegando o dado direto do banco. E eu acho que isso que é o mais fenomenal, tanto para imobiliária nesse exemplo, e para o usuário você não precisa tratar com papel, tratar com nada, a sua experiência é muito mais fluida e você tá no controle. Acho que nesse momento você sente que você está no controle de seus dados, não é que alguém é dono dos seus dados, você é dono. Justamente. Programas de fidelidade têm olhado muito para isso, né? Então, assim, de novo, né? Você, cliente, dono, você está autorizando isso e você está vendo do outro lado, né, um varejista, por exemplo, supermercadista, que começa a compreender o teu comportamento em supermercados. Como é um comportamento de alto consumo, né, alta frequência, né, o supermercadista ele consegue justamente te ajudar a controlar as tuas compras e te entregar qual a melhor oferta em qual determinado melhor dia para ele. Ou seja, se você tem um costume de comprar no supermercado X toda sexta-feira, né? E se a gente olhar mesmo o nosso comportamento, ele é meio parecido com isso, né? E, poxa, e ali eu sei que você tem um valor Y que você vai gastar, né? O supermercado pode criar uma oferta totalmente direcionada para você naquele instante. Seja para conquistar o market share, né? Porque, poxa, eu não vou deixar ele lá no concorrente, né? Eu vou trazer ele para cá. E através com geoposicionamento, com enriquecimento de dados, aí tudo que vem dentro da estrutura, né, do Open Finance, que as empresas começam a ajudar nesse ponto, começa a criar jornadas totalmente hiperpersonalizadas em relação ao consumo. Isso faz com que um poder de um programa de fidelização, por exemplo, cara, exponencialize. Porque você não está entregando só agora aquela promoção de cashback. Você está entendendo o real comportamento do cliente, você sabe quando ele vai executar aquele custo, qual o valor daquele custo e qual a melhor forma conveniente que você vai entregar a oferta. E aí, como é tudo dentro do ambiente seguro, em APIs e sistemas e tudo mais, isso vai na palma da mão do cliente. Então, dentro de um aplicativo, por exemplo, ele recebe uma oferta totalmente personalizada, com valor a ser pago, com tudo isso direcionado. Mas a gente está falando de dois mundos, né? Então, assim, eu estou entendendo que a sua empresa, Ricardo, consome o serviço do iniciador, que basicamente faz as conexões para trazer as informações dentro dessa metodologia do Open Finance, que a gente falou regulada e tal. Mas você lá não trabalha essa massa de dados para entregar um dashboard ou uma inteligência de mercado. Quem faz isso é a sua empresa. Então, você consome esse serviço e entrega. Eu sou estrutural. Eu trabalho na estrutura do Open Finance, no que tange também o regulatório. Eu pego, embalo isso e consigo levar para uma Acrópole e trabalhar isso para o cliente final PJ, que nem é o cliente, nem é o usuário final. Então, a gente são alguns layers. É muito parecido com a indústria de pagamento, né? Então, esse pagamento tem... depende da indústria, tem adquirente, subadquirente, tem um antifraude ali, que é outra empresa, e talvez tenha outra empresa para levar isso para ponto. Então, aqui é a mesma coisa. São várias camadas que se especializam. Então, eu sou muito especializado na parte dessa estrutura. E, como eu falei, muito focado em quem é instituição autorizada. E ali na instituição autorizada, eu acabo dando toda a plataforma para ele conseguir... vamos falar, operacionalizar isso no dia a dia dele, desde o relatório regulatório, ao back-office, ao antifraude, a interface white label. E aqui a gente falou tudo de dados, mas no Open Finance existe, vamos falar, dois mundos, tá? Existe o mundo de dados, que aí existe dados cadastrais, dados transacionais, que é saldo e extrato, dados de cartão de crédito, fatura, limite em tempo real, tudo você sabe em tempo real, operações de crédito, financiamento imobiliário, financiamento de carro, crédito pessoal, consignado, você sabe, investimentos e dados do empregador. Você sabe quem que é o contrato daquela pessoa, o CNPJ do CLT. Operações de câmbio. E parte de câmbio também. Então, tem muita coisa, a história está aumentando. Então, estudo dados, e aí tem a parte de pagamento. No pagamento, o Open Finance, ele traz como se fosse um plugin ou um layer em cima do arranjo Pix. O Pix é onde acontece a transação, a liquidação da transação. E o Open Finance traz melhorias em cima dessa liquidação. Tá? Aí existem alguns, tá? Existe o que eu chamo de iniciação normal, ou pagar com o banco, ou pagar com o app, que é quando você está no e-commerce, você clica que quer pagar com o Nubank, você vai para o Nubank, automaticamente autoriza o Nubank e volta o Nubank para o e-commerce. Essa é a iniciação normal que existia até abril do ano passado. E aí você está falando de um Pix. De um Pix, Legal. De uma compra de uma geladeira. Boa. Em abril do ano passado, surgiu em produção o Pix Recorrente, que é uma autorização até 60 transações agendadas de valor fixo. Então, imagina para quem faz cobrança de crédito, para quem dá BNPL. No meu caso, por exemplo, de educação que cobra mensalidade. Você poderia já enviar as 12
parcelas de R$100 e já ficar agendado no meu Nubank. Então eu faria... E é o mesmo processo, é um consentimento, eu agendei... Isso, eu estaria lá comprando um curso, clicaria lá 12 vezes de R$100, iria para o Nubank, autorizaria e já aparecia no meu Nubank os 12 agendamentos. Que é o que a Dunet está fazendo com a Acrópole Justamente. e a Acrópole fazendo com o iniciador. Só que aí tem uma Legal. camada que eu acho que é, cara, fundamental, porque a infraestrutura do Open Finance, eu acho que ela vem para romper um monte de paradigma, né? Então, por exemplo, numa operação tradicional dessa, você vai cobrar por boleto, você vai enviar o boleto lá para o cliente. O cara fica recebendo e-mail e tal. Esquece de pagar. Esquece de Esquece de pagar. pagar. E pior, você fica sabendo, você como instituição, fica sabendo só depois que venceu o boleto, né? Tem mais isso também. A informação não é em tempo real. Não né? é em tempo real. Não. Ou então você, como muitos fazem, paga aí por Pix e manda o comprovante, né? Sujeito a fraude. O cara mandando um WhatsApp. Coisa, né? Isso acontece direto também. Quando você vai para a estrutura do Open Finance, cara, isso muda drasticamente. Porque além do cliente, na ponta do cliente, ele está ciente, transparente, controle, segurança, esse tipo de coisa, na ponta do recebedor, aumenta exponencialmente a segurança dele. Porque ele passa a ter um token, por exemplo, né, que agendou o pagamento do Pix. Durante esse período, se o cliente da outra ponta cancelar, ele fica sabendo na hora. Na hora o iniciador manda, olha, aquele Pix, aquele arranjo foi cancelado pelo cliente. Né? Então, na hora, você já pode fazer ações preventivas, né? Poxa, por que foi que aconteceu, como é, tal, esse tipo de coisa. Então, você tem um controle muito maior, uma visibilidade muito maior, sem ter que esperar aquilo vencer para ver se pagou ou não. Legal. E quando você começa a combinar isso com dados, né, que eu acho que é um produto que o técnico vai trabalhar, você começa a ter mais previsibilidade ainda. Porque, poxa, eu sei se o cara vai ter liquidez, se ele vai ter dinheiro na conta para poder pagar. Pode inferir situações. E você pode combinar, né, outras contas. Você estava contando, acho que um pouco... E isso aumenta a conversão da transação. Então, até colocando um parênteses, né? Uhum. Quando você está juntando um mundo de pagamento que a gente fala com o mundo de dados, eu consigo saber o saldo do Marcelo no Nubank. E ele deu um agendamento para que daqui 2 dias via Nubank. Se ele tivesse em saldo hoje, a tendência dele não pagar é muito grande. Perfeito. Então, a Acrópole pode avisar o varejista, a tendência de não pagamento lá, 90%. E o varejista tomar alguma decisão em cima disso. Antes do pagamento já tem uma plaquinha amarela levantada ali falando, opa, toma cuidado aí que tá faltando saldo. Ou talvez pode avisar o usuário, o varejista pode usar, o usuário está sem saldo na sua conta do Nubank para fazer o seu pagamento. Lembre de colocar saldo. Então dá para você fazer várias coisas. Esse é o Pix recorrente. O outro que surgiu em abril do ano passado é o Pix inteligente. E que é o Pix inteligente? É uma autorização para você conseguir transferir entre contas do mesmo usuário em diferentes bancos. Na prática é o quê? O Marcelo tem conta no Nubank e no Itaú. Eu podia falar, Nubank, pode mexer no meu Itaú para trazer dinheiro para cobrir meu saldo aqui quando ficar negativo. Ou quando eu tiver que pagar minha fatura do cartão e eu tiver sem saldo aqui. O Nubank, pela minha autorização, pode ir no Itaú, na minha conta, e trazer dinheiro automático. Você automatiza o fluxo transacional da conta pessoa física em diferentes bancos e também da pessoa jurídica. E na pessoa jurídica, imagina que a pessoa jurídica normalmente tem 2 a 3 contas no banco. Isso tem uma que chama cash pooling, né? Que é a gestão financeira. Imagina que hoje o CFO ele tem que ficar fazendo esses fluxos manualmente, apesar do seu RP, sua conta azul, sua OMIE avisar. E junta isso com uma inteligência artificial. Então, o RP sabe o que tem que fazer, a inteligência artificial sabe como operacionalizar, e com o Pix inteligente você consegue fazer na prática. Então, a gente vai ver cada vez mais fluxos automáticos que não são só a informação, é a operacionalização da transação. Esse é o Pix inteligente. Tá, vamos lá. Eu ser pessoa física, tô lá, tenho 2 filhos, pago 3 colégios, uma escola de música, mais a natação e o judô. E, cara, é tudo diferente as datas, aquela maluquice, assim. Então você esquece, né? Você está me dizendo que com o Pix inteligente eu não preciso mais lembrar de pagar essas contas. Você precisa ter saldo em algum banco, né? Para você puxar, mas vamos falar que estava tudo no seu débito automático no Nubank. E você esqueceu de pôr saldo no Nubank. Boa. Se você tivesse autorizado o Nubank a buscar saldo nos seus outros bancos, ele ia conseguir buscar do Itaú para pagar essas contas. Então eu pago mais juros e multa em nada das minhas coisas. Você tem, sei lá, alugou um apartamento que recebe pelo Itaú e você paga conta pelo Nubank, fica aquele jogo ali, cara... Você então, não preciso mais ficar botando a minha senha no meio da rua para pagar aquela conta que eu esqueci, acabou. É um caso bem legal que usa isso na prática. Não sei se já ouviram falar da Magi ou Meg. É um banco, ou um J. A Magi Meg é um banco para pessoa física no WhatsApp. A J é um banco no WhatsApp para pessoa jurídica.
os dois usam essa funcionalidade do Pix inteligente. Então, na Meg, você vai dar autorização do Nubank, quando você for estar na rua fazendo uma transação via WhatsApp, ela busca dinheiro do seu Nubank para fazer a transação. Então, você consegue ter toda a sua vida financeira automatizada e isso vai ser bem importante para a pessoa jurídica. Tá? Então, automatizar todo o fluxo financeiro. Esse é o Pix inteligente. Em março desse ano, veio o Pix por biometria. Que lembra que eu falei da iniciação normal lá do pagar com o banco? Que você vai do e-commerce, que está comprando geladeira para o Nubank, e depois do Nubank para o e-commerce. Esse do Pix por biometria, você só vai uma vez para o Nubank e autoriza, por exemplo, a Casa Bahia, fala, Casa Bahia, até R$1.000 por mês, eu quero só clicar aqui e fazer o pagamento. A partir de lá, eu só vou me verificar no meu celular e o pagamento é feito. Eu não vou mais para o Nubank. É o que o Google Pay está usando na wallet dele. Isso chama Pix por biometria, um JSR, uma jornada sem redirecionamento. Isso muda toda a parte de compra no mundo online via Pix. E no mundo físico, conhecido como Pix por aproximação. Por aproximação. Mas a tecnologia é o JSR, é a jornada sem direcionamento. Ontem eu fui pagar aqui o restaurante com o cartão de crédito no celular e a carteira do Google levantou e falou, você não quer pagar com o Pix? Sozinho, assim. Falei, pô, que legal. É isso. Eles estão usando a tecnologia do Open Finance para fazer isso, que é o Pix por biometria e a jornada sem direcionamento. Então, o Pix por biometria muda todo o pagamento no mundo online. Onde você vê QR Code, copia e cola, a gente vai começar a ver o Pix por biometria. E no mundo físico, o Pix por aproximação está entrando, é um pouco mais devagar, tem algumas coisas na maquininha de cartão, mas está entrando. E o último que eu acho legal falar é um que está em produção restrita nesse momento, produção plena 16 de junho, que é o Pix automático. O que é o Pix automático? Ele resolve toda a parte de recorrência no Pix de valores variáveis. Então, ele tira a necessidade do débito automático, a necessidade do boleto recorrente e a necessidade da recorrência no cartão de crédito. Imagina que, deixa eu dar um exemplo aqui, da academia. Vamos falar que a minha academia é variável. Eu posso falar academia, você vai me cobrar aqui o inicial, sei lá, R$200, depois a mensalidade é 150. E eu falo, tá bom, academia, pode me cobrar aqui os R$200, mas eu vou colocar até R$300 você pode cobrar por mês. Aí esse mês deu 150, me cobra 150. No mês deu 100, cobra 100. Daqui um ano, imagina que mudou a mensalidade pelo PCA, virou 200, você consegue me cobrar 200. Cara, é um super exemplo legal. Eu tenho esse problema com o clube aqui. Às vezes a minha mãe vai lá, faz um negócio e cobra mais 80 no outro. Todo mês é uma fatura diferente, todo mês eu não recebo boleto, eu tenho que lembrar que eu tenho que transferir, aí eu tenho que entrar no portal do clube para ver quanto que eu devo. Acabou isso. Imagina isso para condomínio. Pois é. É isso que eu ia dizer, assim, a gente está na telefonia. A gente está na pessoa física, mas quando você vai para o mundo empresarial, esse negócio é exponencializado, né? E vejo como muda drasticamente, né, a forma como você faz as coisas hoje. Sim. Porque são coisas que, por exemplo, débito automático, a gente já acha uma maravilha, né? Aquela história toda, funcionando ali e tudo mais. Aí você pega essas facilidades e começa a levar para esse um outro universo, onde você, cara, em qualquer situação, você consegue utilizar isso com facilidade, com segurança, utilizando toda essa infraestrutura por detrás. E outra coisa que eu acho que é interessante é que não é só relação banco-banco, né? Então, por exemplo, o exemplo que o Marcelo colocou agora há pouco, né? Poxa, eu quero pagar a conta do título do Itaú, mas eu quero conectar os outros bancos. Você pode, através, por exemplo, de uma Acrópole ou de uma empresa que esteja trabalhando, fazer essas automações dentro, por exemplo, do teu ERP, dentro de uma empresa. Então, por exemplo, a gente tem hoje empresas também do ecossistema nosso, né, aqui de Santa Catarina, que são ERPs, né, a Creative é uma delas, né, que está conosco, o Caducel ali na região também conosco, que utilizam a infraestrutura de Open Finance para fazer conciliações dentro do ERP em tempo real. Então, cara, todo dia, toda hora, o RP está conciliado bonitinho, ali, batendo e sinalizando. Isso é uma coisa muito chata, só para quem não sabe, normalmente, mensalmente, você tem que subir um arquivo chamado OFX no seu RP para fazer a conciliação. Então, isso resolve uma grande dor de qualquer empresa. Conciliação em tempo real, todo santo dia. E é assim, tipo, você tem RPs que já criaram suas conexões com Sim, os bancos. Mas é uma para cada banco. E é bilateral. Bilateral. Aqui não, cara, você pega, poxa, empresas com propostas super interessantes, através de um consentimento transparente para o usuário, novamente, aquela coisa toda, e começa a criar valor em cima disso em situações de controle, em questão de risco, de gestão. Cara, e esse negócio é caro pra caramba, né?
Não, tô brincando, pô. É tão bom, deve ser muito caro. É tão bom que deve ser caro pra Pior que é caramba. muito pô. mais barato, entendeu? Eu acho legal a comparação legal do Pix automático com o boleto. Deve ser pelo menos umas 5, 6 vezes mais barato. Isso que é o interessante. E o Open Finance também, né? Sim, é isso. Assim, se você olhar a infraestrutura OpenFinance, tanto Pix, transacionalidade, né, ou dados, né, eu acho que tem surgido cada vez mais forte uma tendência de você pensar Open Finance first nas suas operações. Poxa, legal, eu posso plugar aqui um monte de serviço, um monte de negócios aqui para prever fraude, para saber se o cara paga ou não, esse tipo de coisa, onde num único consentimento você já consegue, cara, resolver várias dessas situações. Então você simplifica o teu processo, simplifica a tua estrutura de custo, né, pensando você como uma empresa, né, prestando serviço, né, dentro dos segmentos todos que a gente falou. Né? E você, não quero desligar o meu motor de prevenção à fraude. Não precisa desligar, mas você consegue ter um uso mais inteligente sobre ele. Você sabe que você me contou um case, Ricardo, que daí eu acho que caiu a ficha para mim, o quanto que esse negócio é interessante, importante e com um custo extremamente interessante. Eu não me lembro qual era o case, mas você falou o seguinte, que tinha uma determinada empresa que estava consumindo os dados contigo porque ele tinha um único objetivo muito simples, que era atualizar o endereço da base de cliente deles. Ele não queria fazer mais nada, cara. Não quero saber quanto que o cara gasta, nada. Preciso atualizar o meu endereço. Eu tenho aqui esses 20 PA, entendeu? Que fica mandando WhatsApp e telefonando pra galera pra falar, viu, precisava atualizar o seu endereço aqui na minha base. Não, pode falar, o caso é público, tá publicado no YouTube. Então foi lá da aceleração da Fenasbac com o Sicredi. Tem até o YouTube dele direitinho. É mesmo, é. Que é justamente o Sicredi, ele trouxe esse desafio para o mercado, através da Fenasbac, né, de score cadastral. Que vinha isso, assim, poxa, hoje eu tenho um processo pesado nas agências, né, que tira o executivo ali da agência de fazer negócio para ficar atualizando o cadastro. Olha só. Será que tem um jeito mais inteligente de eu fazer isso, né, utilizando Open Finance, por exemplo, né, que eu já tenho os dados aqui dentro, tenho os dados bancários, aquela história toda. E aí que foi interessante, porque não é só você trazer o dado bancário e falar, o Nubank atualizou ontem e esse é o endereço mais atual. Você tem esse limite aqui no seu cartão e tal. Você pode ir além disso. Você pode, além de entender se aquele é o endereço mais atualizado, se aquele endereço ele é real e faz sentido. Boa. Por exemplo, eu vou pegar as transações de consumo, né, do cliente. O endereço do cara tá lá em Ribeirão Preto. Só que ele vai na padaria todo dia aqui em Florianópolis. Cara, assim, peraí, né? Ou até mais simples, né? Você não cruza a cidade para ir na padaria todo dia, né? Vai estar perto de uma referência sua. Então você consegue inferir, né, qual é não só o endereço mais atual, mas o endereço que faz sentido. E aí foi interessante, o Sicredi começou, né, a utilizar esse tipo de serviço. Isso já começa a expandir para outras coisas. Né? Porque aqui eu quero atualizar cadastro, mas olha só o poder de você prever fraude em relação a consumos. Né? De você entender comportamento, se a pessoa mudou e que tipo de necessidade ela começa a ter agora numa mudança de endereço, de um posicionamento, né? Desse tipo de coisa. E até quando você começa a olhar para esse ponto de referência dele, né, em relação aos seus consumos, os executores do consumo, por exemplo, a padaria, o quão importante para ela entender o movimento dos seus clientes. Sim. Então, cara, expande totalmente o conceito financeiro. O que você está dizendo é que, de alguma maneira, uma padaria do bairro pode usar essa tecnologia para entender melhor quem são os clientes dela, onde que eles estão, como eles consomem. E ela nem tem que saber que é Open Finance. Eu acho que isso é incrível. É estrutural. Você está levando um produto na ponta que você está dando... talvez não é o score que chama, está dando sinais para a padaria de pontos importantes. Que são camadas. A padaria cria um programa de fidelidade que ela faz ali, vamos facilitar. Ao invés da gente apertar lá, eu gostei muito do atendimento de 1 a 10 aqui, além disso eu posso clicar ali e falar, eu queria um voucher aqui para o meu próxima compra na padaria e para isso eu tô... Um voucher ou o Pix Biometria, que a gente acabou de falar. Para pagar da próxima vez mais simples. Mais simples, isso. Aumentar e eu estou fazendo esse tipo de ação com o meu cliente para poder entender ele melhor. Ou seja, cara, assim, o que virá, eu tenho certeza que se a gente for replicar esse nosso podcast daqui a um ano, cara, a gente vai diferente. A gente vai ter que falar, cara, rápido, como é que a gente não imaginou isso um ano atrás, né? Pois é. Um ano atrás não existia
Pix inteligente, Não. Pix automático, Pix biometria, Pix recorrente, é muito rápido. É muito rápido esse mercado, porque, novamente, o Pix é tudo o Banco Central. O Open Finance é o mercado que constrói. O Banco Central só regula e fiscaliza. Então, a gente é muito rápido. E esses grupos vão construindo inovações, vão pensando coisas novas para poder colocar na e tem pessoas que são 100% do Open Finance Brasil que estão pensando nessa estrutura, nessa melhoria de funcionalidades, da estrutura, da eficiência, do monitoramento. Eu lembro quando tudo isso começou, um ano atrás, quase. Bom, eu venho do setor financeiro, né? Vários anos de Itaú, então toda essa preocupação com segurança, informação, né? Sigilo, aquela coisa toda. E quando eu olhei para o escopo e eu olhei, né, para a nossa relação com o iniciador, eu falei, peraí, eu vou acessar os dados, o cliente vai dar o consentimento e tal, mas, cara, assim, o que está por detrás da segurança, né? Como é que o regulador olha isso, né? A gente ficou com muita dúvida no começo, né? Eu lembro que eu fui conversar com um monte de escritório de advogado. Foi Matos Filho, Batista Luz, falei com o pessoal da BFintech, iniciador, e falei, olha, como é que isso funciona, né? O que a gente pode fazer com isso, né, de serviços, né? Que não vai gerar nenhum problema. E aí a resposta foi muito simples. Primeira coisa foi, olha, LGPD na veia, muito importante, transparência com o cliente, lá no termos e condições, o que você vai fazer com esses dados, segurança da informação, né, a guarda da informação, tudo isso tem que estar compliance e tal, tudo bonitinho. Ok. Agora, o que você vai fazer com o dado, a inovação que você for trazer aqui dentro, cara, tá contigo. Desde que isso esteja transparente com o cliente, dentro do LGPD e seguro, com todos os compromissos lá de conformidade, a inovação é o que a gente quer ver, é o que a gente quer construir. Então você tem um parquinho, né? Você tem um lugar seguro para você desenvolver soluções, desenvolver negócios. Tudo é muito, muito legal, mas assim, é óbvio que a gente deve pensar em muitos desafios ainda nesse mundo. E aí, coisas muito simples vêm na minha cabeça. Por exemplo, vou fazer uma pergunta meio boba aqui para vocês. Por que o meu plano de saúde ainda me manda um boleto no e-mail para eu pagar? Primeiramente porque é um plano de saúde, a tendência dele ser um pouco mais, um pouco mais, como posso falar, tradicional, okay. Um pouco mais devagar e avesso à tecnologia, tá bom. Porque as suas receitas estão garantidas, então você não acaba tentando inovar. Existem players tentando levar para esse mercado tanto de seguros e plano de saúde o Pix automático e outras funcionalidades, então a gente começar a ver nos nossos planos de saúde isso acontecendo. Talvez até uma dica para plano de saúde começar a usar a parte de dados do Open Finance para talvez te dar um score de saúde melhor. Boa. Daria para construir coisas em cima ali. E também eu acho que é legal pensar que são layers, tá? Então, até eu gosto de separar alguns layers. Existe, só no Open Finance, 4 layers. O layer político, para a coisa acontecer. O layer do grupo de trabalho, para fazer a tecnologia ser estruturada. O layer da instituição implementar. E o layer do usuário final ter acesso. Aonde tiver esse acesso mais rápido para o usuário são os novos entrantes. Então, o Nubank, o Mercado Pago, o PicPay, o Macrópole, entre outros players que conseguem implementar isso rapidamente. Empresas de tecnologia chegando no mercado para disruptar e inovar. Também bancos que já vêm valores desde o Bradesco é muito forte nisso, Itaú é forte, Banco do Brasil é forte, entre outros. Quando a gente fala de um plano de saúde, a gente está um pouco distante da realidade dele. Vai chegar na realidade dele, mas vai ser quando isso for uma pressão do mercado, não ele indo atrás, tá? Então, ele deve pagar o plano de saúde deve pagar R$1, R$1,50 por boleto liquidado, vai ver alguma fintech e falar, você não quer usar o Pix automático, é mais eficiente, você tem retentativa, você vai ter uma conversão maior, é melhor para o seu usuário, você vai pagar 20, 30 centavos. Mais barato. Então, acho que são as fintechs que vão levar isso ou os bancos também que vão levar isso para o plano de saúde, nesse exemplo. Então, tanto o banco e tanto o fintech está muito forte nesse assunto. Legal. Então, a gente tem lá Open Finance e infraestrutura de informações, dados bem regulados e num grupo de trabalho liberando. A gente tem o Pix fazendo a transação financeira. E aí a gente tem o final disso, que é pegar esse mundo dos dados e do Pix e transformar isso em negócios automáticos. Ou seja, eu posso ler o dado, eu posso entender o que aquele cara está precisando e eu posso, inclusive, oferecer para ele um produto em tempo real. E se ele tiver me dado
algum consentimento anterior, De pagamento, você já faz o pagamento. eu automaticamente cobro dele e entrego para ele o produto. Posso fazer isso com, sei lá, com as minhas vitaminas mensais. Lá. Tudo. É o mar azul de oportunidade, é estrutural. Você pode construir muita coisa em cima. A gente só está no começo, acho que a gente está uns 4 a 6% desse mercado. É muito no começo. Isso é legal. A gente entrou, a Edunet entrou no mercado novo para ela, mas muito antigo no nosso mundo, que é o de cobrança de inadimplência, né? E aí, puxa, uma das coisas que, conversando com o Ricardo, surgiu, falou, cara, como é que a gente inova nesse negócio? Porque, pô, cobrar inadimplência não tá... Ah, não, mas pô, vamos cobrar com cartão, com Pix, boleto. Tá, beleza, ok, isso daí já não é muito novidade para nós, né? O que a gente faz mais, né? E aí começamos a conversar sobre o Open Finance, falou, pô, uma das coisas que a gente quer fazer na empresa é sempre estar ligado na educação, porque o nosso foco é educação. Então eu tenho lá um pessoal que deixou de pagar alguma coisa, porque, pô, ele teve um problema financeiro, ou esqueceu, não importa, ficou inadimplente. Como é que eu levo para esse cara valor que não é eu ficar cobrando ele para ele me pagar? E aí a gente começou a desenhar pensamentos. Pô, pera lá, se eu consigo pegar esse cara e ele me dá um pouco de acesso nos dados dele, ou acesso via Open Finance, eu começo a entender o que esse cara consome, por que ele consome. Quem sabe eu consiga ver por que ele teve aquele problema de pagamento. E aí, ao invés de eu só entregar para ele uma régua mais inteligente, uma data melhor de pagamento e tal, por que eu não tento explicar para ele por que ele se comprometeu? E aí eu vou educar esse cara. Sim. Então eu vou construir uma trilha de aprendizagem focada em determinados problemas que eu identifico naquela massa de dados e ofereço um trecho curto, uma pílula de conhecimento para ele falar, pô, talvez você precise pensar um pouco melhor no negócio que chama fluxo de caixa. Você já ouviu falar em fluxo de caixa? E o cara, às vezes, nunca ouviu. Então, a gente vai pegar dados e vai transformar em conhecimento e construir trilhas de aprendizagem personalizadas por indivíduo. A gente teve tem até um caso bem interessante, porque você começa a entender, né, os dois aspectos do fluxo de caixa, né? Onde o cliente gasta, então o que é realmente gasto importante, hardcore ali, né? E o que é supérfluo, né, que ele pode, tenha formas, né, de conseguir melhorar, né, o seu consumo e controlar isso melhor. E hoje em dia também tem outro lado das receitas, né? Você tem o CLT bonitinho lá, mas você tem muita gente com renda variável ali, né? Entrando ali, Pix, o bico, né? O cara que recebeu uma comissão porque vendeu alguma coisa. O mundo dos afiliados aí, vendendo tanta coisa e recebendo dinheiro de vários produtos diferentes que ele acaba vendendo numa esteira. E aí ele entra na euforia, né? Esse mês eu tô bem, né? Deixa eu aproveitar, né? Então assim, você consegue dar a educação financeira as a service pro cliente, né? Se não, cara, legal, é bom ele conhecer a educação financeira, mas mais do que ele conhecer a educação financeira, eu prover essa educação de uma maneira fácil, simples, né? Através de conteúdo, conhecimento e aplicações. E, por outro lado, né, no caso de uma inadimplência, por exemplo, ao você compreender isso, você entende onde a real disponibilidade desse cliente no dia útil do mês. Isso. Então, tem até um caso interessante, que um caso que a gente desenvolveu internamente, que, poxa, existia cobrança e o cliente nunca pagava. E era aquela disputa do dia 10, né? O vencimento dia 10, cai aqui o salário, né? Só que quando você olhar para aquilo, fala assim, poxa, não está sobrando nada, porque normalmente não sobra, porque ele tem a escola do filho, tem um monte de coisa aqui dentro no dia 10. Só que tem lá na frente, 3 dias depois, um fluxo de recebível que ele possui, né, de um aluguel, né, um caso real nosso, que ele recebia lá pelo quinto andar, inclusive. Né? Então ali ele tinha uma disponibilidade de 800 a R$1.000 ali, que sumia no resto do mês. Né? Ele gastava no iFood. Tipo, que aparecia no extrato, né, meu? Tá sobrando. Não então, tá. Então você modela isso. Você, olha, em vez de eu ligar pro cliente, ó, me paga o mais rápido possível, o máximo que você puder, me paga amanhã, e o cliente fala, tá bom, tô pagando para se livrar da ligação, você já liga para ele com um script de conhecimento, um script de entendimento, e já, poxa, não importa se é dia 20 do mês, se ele vai ter só no 13º dia do mês seguinte. Você já faz oferta, porque você sabe que ali, naquele dia, que ele vai ter liquidez e já sabe o valor. Cara, só nessa, 40% a mais de efetivação de acordos, de cobrança. Louca, né? E você conseguir criar a oferta que realmente faz sentido para o cliente. E esse cliente especificamente, ele falou, poxa, eu não tinha percebido isso. Eu não sabia disso. Realmente, né? Eu tenho isso e ele desaparece no meu orçamento. Eu não sei o que eu faço com isso. Sabe? Esse é um ponto bem importante. Você está sendo personalizado na jornada daquele usuário e conseguindo maximizar para o varejista, para quem está fazendo aquela cobrança. E no setor de educação, então, é fantástico, porque você
alinha um propósito muito maior, né? Sim. Que é justamente, cara, engrandecer a pessoa, né, na sua gestão do dia a dia, né? No seu... A na sua gente tem um vida. desafio muito interessante lá pensando nisso tudo, né? Que talvez uma cereja do bolo desse percurso, que é tirar o cara do mundo da inadimplência e levar ele para o mundo do investimento. Um dos nossos principais clientes, o Grupo Primo, não olha para o cara devedor, ele olha para o cara podendo aportar no investimento, né? Então, olha que interessante a capacidade que você tem de orientar um cara, olhando para os dados dele, que talvez ele não tenha esse tempo, se perde, né, cara? Não tá ali. Uhum. E você tirar ele desse momento que eu tô devendo e eu viro um investidor. E talvez, por exemplo, no Grupo Primo, você já tem acesso aos dados dele de investimento, fala, o Grupo Primo, ó, tem uma oportunidade que se ajudar ele a melhorar os investimentos dele em fundo imobiliário, CDB. Então, dá para ser do devedor, você vê no extrato dele que está devedor, para ele começar a ser superavitário, para começar a investir e você ter acesso aos dados dele de investimento. Isso aí. É isso. Posso fazer uma brincadeira com o Marcelo aqui? Pô, claro. Botar ele na saia justa, cara? Lógico. A gente não combinou isso? Lógico. Até porque eu acho que nós estamos no tempo quase. Aquela história toda, né? Bora Mas, lá. cara, assim, o que eu fico pensando todo dia até, né? E que eu queria te ouvir bastante nisso. A gente só tá no começo, né? Dessa jornada toda. Tá lá no comecinho. O que você acha que vai ser o pulo do gato, assim? Se, tipo, se você fosse apostar teu dinheiro hoje, assim, cara, a hora que fizerem isso, cara, isso vai mudar o paradigma por completo, assim. Onde você acha que tá a grande entrega disso tudo? Já está acontecendo, mas eu acho que não é tipo de um dia para o outro, né? São passos a passos. Na minha visão, a junção de dados em tempo real com inteligência artificial, Boa. com a operacionalização desses fluxos financeiros. Então, tanto isso na pessoa jurídica quanto na pessoa física. Isso já está acontecendo. Cada vez mais a inteligência artificial vai ficar mais inteligente, mais automático. Então, a tendência é que nossa vida financeira seja 100% transparente e automática. Tanto pessoa física e pessoa jurídica. E eu vejo que tem algumas fintechs já olhando para isso e sendo construído. E a cada dia que eu vejo, a inteligência artificial tem um novo modelo, algo mais automático. Então, eu acho que o pulo do gato é você conseguir fazer esses três pilares. Pilares de dados em tempo real, inteligência que consome esses dados em tempo real, usando um chat GPT, alguma outra coisa, e operacionalizando via o fluxo de pagamentos automáticos. Uma coisa que também estava em pauta essa semana, que a Visa e a Master falaram, outros players, eles chamam de agente de pagamento ou agente transacional. É quando você junta a inteligência artificial com o mundo transacional. É o que a gente já está vendo acontecer aqui no Brasil. Então, a Visa Master estava falando essa semana. Então, acho que o pulo do gato é isso, juntar os agentes, a inteligência artificial, com o mundo de dados em tempo real e com o mundo transacional em tempo real. Isso já está acontecendo, tá? Então, muito legal. Depois eu gosto muito do caso da Magi, Meg e da Jota, que eles materializam isso de uma forma simples no WhatsApp. Mas isso vai estar em tudo. Vai ser difícil a gente falar de um RP, de um agente de cobrança, sem ter esses três pilares. Dados, inteligência artificial e o fluxo transacional automatizado. Ninguém mais querer ler um QR Code, pagar um boleto, ir lá e clicar. Eu já deixar tudo automatizado para o meu agente de pagamento, que me entende muito bem, consegue fazer tudo por mim, e eu dei autorização para ele fazer isso por mim. E com certeza ele vai ser mais eficiente ou mais inteligente do que eu para gerenciar as minhas finanças. Isso. Da minha empresa. E ele pensa isso 24/7. Entendeu? Isso. E ainda pode levantar os alertas lá e falar, ó, Léo, cara, hoje não vai dar para comer pizza, porque o negócio tá pegando aqui. É isso. Já está acontecendo e é a tendência. E eu vejo muito o ecossistema aí dentro, né? Que é uma coisa assim do tipo... tem que ter bons players atuando para poder criar soluções, né, nesse tipo de entrega, né? Acho que é um ponto crucial também, que é o que eu percebo quando a gente começa a discutir essas soluções. Não é uma coisa assim do tipo one fits all, um cara faz tudo, né? Você precisa muito ter essa flexibilidade, né, de você conseguir conectar empresas, players, empreendedores, né, com essa visão. Então, hoje eu que tenho a minha empresa, ou eu na minha pessoa física, eu tenho que pensar que quando eu sou impactado por uma iniciação de Pix ou de Open Finance,
eu não preciso ficar pensando só em fazer isso com os bancos. Eu tenho que olhar para o mercado como um todo. Se eu sou impactado por um supermercado ou uma padaria, eu posso ter muita tranquilidade em habilitar esse serviço, né? Dar a liberdade dele consumir o meu dado para essas coisas poderem começar a acontecer. É isso, essa é a tendência e cada vez mais isso vai ser transparente, automatizado e com fluxo mais fluido. Tá? Então a gente nem vai perceber que a gente está fazendo isso. Essa que é a tendência de longo prazo. E é bacana pensar o que você falou no começo, né, Marcelo? É bastante gente, a gente é case de sucesso no mundo, então, dessas coisas. Isso é muito legal, né? É que o Brasil, o brasileiro, gosta de inovação, gosta de WhatsApp, gosta de compartilhar as coisas. Então, é um tipo de pessoa que é mais habilitada à inovação. E juntando com um Banco Central forte, compromissado com a democratização, baixar custo, também tem o lado do cidadão brasileiro, o lado do Banco Central e também o lado dos empreendedores que gostam muito de inovação e também porque a gente evoluiu muito rápido em inovação financeira por causa da alta taxa de IPCA, né, que a gente sofreu lá nos anos 90, 80. Perfeito. Então a gente tem que ser muito bom em tecnologia e transações rápidas, né, o TED ali, sim, depois nos anos 2000. Então a gente ficou muito bom nisso. Então juntou várias coisas, empreendedores bons, tecnologia boa, Banco Central forte e o cidadão brasileiro propenso à inovação e querendo baixar custo. Não queria mais pagar os 9, 10 reais no TED, queria pagar alguns centavos, não pagar nada no Pix. Cereja do bolo tudo isso é estar dentro da CAT. É isso. Né? Aqui em Floripa, aqui em Santa Catarina, né? Participando desse ecossistema e conectando para desenvolver negócios e soluções como essas. Né? Que legal. Antes da gente terminar, uma curiosidade que me veio agora que você lembrou da CAT. Um dos propósitos que a gente tem agora na CAT, nessa gestão, né, é a coisa da internacionalização, né? Tem uma forte tendência aqui de tentar a CAT movimentar as empresas do ecossistema para que elas comecem a olhar transfronteira, né? Fazer negócios fora do Brasil, que eu acho que é uma coisa muito importante para nós brasileiros, ainda mais olhando para, né, toda a coisa da moeda e tudo mais. Como é que está isso dessa coisa que a gente escuta falar aí do Pix internacional, essas transações que são... Hoje já tem empresas que fazem o Pix internacional, exemplo, uma PagBrasil, entre outras, mas o que ela faz? Um brasileiro vai pagar com Pix na Argentina ou em Portugal, vai lá comprar num restaurante, comprar alguma coisa, paga com Pix, a PagBrasil recebe numa conta aqui no Brasil e faz uma remessa internacional para aquele varejista. Tá? Então, a PagBrasil já é um case de Pix internacional sem ser pelo trilho do Banco Central, né? E ela já está bem reconhecida tanto na Argentina e tanto em Portugal. Mas existe o Pix internacional, que é a padronização de diferentes Pix e a interconexão desses Pix. Eu acho que existe essa visão do Banco Central. O Banco Central tá trabalhando, mas está um pouco mais longe, tá? De ter essas interconexões. Mas já existe o Pix internacional de outra forma. Então, para a gente brasileiro pagar em outros países com Pix já é possível também. Que legal. Muito bom. Muito bom. Bacana. Muito conteúdo bacana aqui. Legal, pô. Outra vez aprendendo muito, né, pessoal? Eu acho que, assim, a gente, nesse projeto do Fintech Live On, está sendo uma experiência incrível conversar com pessoas tão inovadoras e geniais aí, trazendo novas tecnologias, inovação, aqui no nosso caso do mercado financeiro, mas cada vez mais a gente vê o quanto que a gente é transversal, né? Tudo que a gente... As pessoas que a gente tem trazido aqui para conversar, dificilmente a gente fica só dentro do nosso mundo fintech. A aplicação é para todo lado, toda hora, né? Falamos já de mercado imobiliário com token, enfim, tem tantas coisas acontecendo, né? A parte de criptomoeda também, com tantas aplicações. Pô, Marcelo, obrigado, pô. Foi muito legal conhecer mais um tanto desse mundo. É bacana estar contigo aqui. Ficamos muito felizes que você ficou surpreso e gostou, né, do que a gente consegue oferecer da CAT. A gente mesmo se surpreende bastante aqui. Olha, você mesmo. Você olha e fala, pô, que legal. Então, mas sinta-se em casa, seja aqui também tua base, né, sempre portas abertas. Não só para trazer conteúdo, tá aqui com a gente, cara, mas para sentar ali, tomar um chopp também. Com certeza. Esse tipo de ter coisa. papo, conhecer o que a gente também apresenta, muito legal. Obrigado, pessoal. Tipo,
papo foi ótimo. E também acho que deixar claro essa parceria da BFintex com a CAT, e que a gente está sempre junto para construir, para deixar esse ecossistema mais colaborativo. Eu acho que já é muito colaborativo, mas a gente consegue fazer mais coisas juntos, e acho que o Open Finance demonstra isso, né? Várias mãos construindo um ecossistema melhor e mais justo. Obrigado, muito legal. pessoal. Muito bom. Um grande... Valeu, Marcelo. Muito legal. Obrigado por você estar aqui com a gente. Pessoal, estamos encerrando então mais esse episódio. Obrigado para todo mundo que ficou até aqui. Reveja, tem muita informação aqui que vale a pena. Você que está aí fora do nosso mercado fintech, está na vertical de varejo, manufatura, people, todas as verticais que a gente tem da CAT aqui, quer conhecer um pouco mais desse mundo Open Finance, Pix, marca uma reunião com a gente vai bater papo, tenho certeza que vai ter muita aplicação no seu negócio. Obrigado outra vez pela audiência, super abraço. Pessoal, valeu muito. Valeu. Tamo junto. Um abraço a todos. Valeu.